Estamos apenas no começo desta viagem pela história, que nos leva até o futuro, aos últimos dias de nossa existência nesse mundo cheio de mal, dor e sofrimento. Nesse episódio, você entenderá o que é que está por trás de tanto mal. Nossa viagem de hoje é pelos bastidores deste grande conflito. É impossível negar a existência de um conflito entre as forças do bem e do mal. O nosso mundo está cada vez mais perigoso e a sua natureza cada vez mais instável. Por um lado, percebemos em nosso mundo as pegadas que Deus deixou. A beleza da criação é vista em cada botão que desabrocha, sobre as hastes que brotam nas árvores, os pássaros que enchem de música o ar, as flores que perfumam e encantam com suas cores, o mar, o céu, a vida humana, o sorriso de uma criança. Tudo isso demonstra o cuidado que Deus teve em formar este mundo. Por outro lado, temos injustiças, dor, crimes, tragédias, famílias destruídas, as drogas, evidências do mal, plantados neste mundo pelo maior inimigo de Deus, Satanás. Embora não seja tão simples de aceitar, estamos inseridos no meio deste conflito que atinge todo o universo. Os seres humanos foram criados com o desejo de adorar a Deus. Por causa do mal, o ser humano perdeu esse desejo e é bombardeado com tentações que têm como objetivo mudar o seu interesse em Deus, nos desviando dos caminhos dele e assim nos levando a servir a Satanás. Infelizmente, muitas pessoas estão oferecendo louvores a Satanás sem ao menos saberem ou perceberem. Jesus é o personagem central e o grande herói que vem para salvar a todos. Satanás é mencionado 55 vezes em todo o livro do Apocalipse, com títulos diferentes. Em Apocalipse 12:9, ele recebe 5 títulos diferentes. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nos seus títulos estão indicadas as características de sua obra diante dos seres humanos. Algum tempo atrás, havia uma terrível quadrilha de ladrões que deixavam em pânico as pessoas da cidade. Os habitantes do lugar tomaram algumas precauções especiais, o que dificultava os planos dos delinquentes. Um dia, o chefe do bando bolou um plano. O bando deixou de agir e espalhou a notícia através dos comparsas de que o chefe havia sido assassinado. De início, as pessoas ficaram na expectativa. Finalmente, porém, acabaram acreditando. Pouco a pouco foram deixando de se proteger. Nos finais de semana, abandonavam suas casas e assim por diante. O chefe enviou então o seu pessoal até a cidade, com a maior disposição possível, roubando as casas uma a uma, além de deixarem um rastro de insegurança e medo. Essa foi mais ou menos a estratégia de Satanás. Primeiro, espalhou algumas ideias engraçadas e até estranhas, como a sua própria imagem, vermelha, com chifre, com um tridente nas mãos. Logo depois disso, surgiu a insinuação que isso era ridículo e que, portanto, o diabo não existia. É essa a causa de maior ruína e destruição. É verdade que ele não existe com essa fisionomia grotesca, mas que ele existe, existe. E sabendo disso, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos preparar contra os seus enganos e mentiras. Se você acreditar que o diabo não existe, estará na posição certa para cair nas garras do mal, e as consequências disso serão assoladoras. Existe um teste que você pode fazer para saber se o diabo existe ou não. Resista às tentações que aparecem diante de você em um só dia, e você então verá se ele existe ou não. O Apocalipse o apresenta como o autor da rebelião contra Deus, como o grande inimigo do povo de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, Satanás é apresentado sob o símbolo do rei de Tiro. Uma expressão da apresentação é importante para a compreensão do caráter de Deus ao criar. Acompanhe a leitura de Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus não criou o diabo perverso como ele é hoje.
Ele foi criado perfeito, era um ser honrado e com prestígio. Tinha uma importante responsabilidade no céu. Os versos seguintes contam da tragédia que aconteceu, transformando o anjo Lúcifer em diabo, contra Deus e o seu amor. A vaidade, a ambição e o orgulho fizeram dele o pai da mentira, do erro e do pecado. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, diz Ezequiel capítulo 28, verso 16. Agora, uma pergunta intrigante aparece. Como em um ambiente perfeito o pecado pôde aparecer? Exatamente, por ser um ambiente perfeito é que o pecado poderia aparecer. Como assim? Quando Deus criou os anjos, Deus lhe deu liberdade de escolherem entre dois caminhos, serem ou não serem fiéis a Deus. Para que exista perfeição, deve haver liberdade. Se Deus não desse liberdade, o céu seria um lugar de robôs programados, que fariam apenas aquilo que Deus lhes mandaria fazer, pois não saberiam e nem teriam como fazer nada diferente. Deus queria anjos livres que escolhessem o caminho da obediência, anjos que desejassem estar do lado de Deus por vontade própria e não por obrigação. Lúcifer foi o primeiro ser criado a se rebelar contra Deus. Ele escolheu um caminho perigoso. Isaías 14, nos versos 12, 13 e 14, descrevem esse processo triste no coração de um anjo rebelde. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse conflito que se levantou contra Deus é revelado no Apocalipse. João descreve o momento em que Lúcifer depara-se com Jesus para um primeiro acerto. Veja Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Depois que Lúcifer rebelou-se contra Deus, ele foi atrás de outros seguidores para a sua causa. O texto de Apocalipse apresenta que o dragão luta com os seus anjos. A mesma queda do líder do mal foi a queda que outros anjos tiveram por acreditarem naquilo que ele disse. O texto de Apocalipse 12, verso 4, informa que 1/3 dos anjos do céu seguiram Lúcifer e foram expulsos do céu também. No livro de Judas, verso 6, é-nos dito que Deus tem guardado esses anjos para o dia do juízo. Depois de sua rebelião no céu, Satanás formulou estratégias para envolver o ser humano no grande conflito. Paulo nos diz em 2 Coríntios 11, 3, que mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Adão e Eva abriram as portas desse mundo para Satanás. Ele se constituiu príncipe deste mundo e levou o ser humano ao cativeiro do seu poder maligno. E tudo o que o inimigo fez foi com base no engano e na sua malícia. Mas Jesus coloca ao alcance de cada ser humano armas para vencer as tentações de Satanás. Uma delas está em João 8,32, onde Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo o mal sendo terrivelmente assustador, a batalha não está perdida. Através da verdade que encontramos na Bíblia, que é a palavra de Deus, recebemos forças e ajuda do céu para nos tornarmos vencedores em Cristo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8. Embora o mundo seja completamente devastado e marcado pelo mal, a Bíblia nos assegura que Deus não ficou indiferente a esse problema. Deus venceu o mal e em breve destruirá de uma vez por todas o diabo e todas as consequências que sua rebelião trouxe para o mundo. Para conseguir alcançar o seu plano de tomar conta do mundo, enganando o primeiro casal,
Satanás usou de uma estratégia que a Bíblia nos revela em 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Fica evidente nesse texto bíblico que Satanás nunca se apresenta abertamente como ele é ou quem ele é. Essa sua estratégia tem se demonstrado muito eficiente. Ele se cobre de piedade, faz milagres, disfarça-se atrás de um prazer bonito, uma filosofia interessante, uma pessoa cativante, num site bem construído e com propostas irrecusáveis no trabalho e na vida pessoal. No Éden, Satanás serviu-se de um instrumento incrível, a serpente, um animal que, no mundo sem pecado que Deus havia criado, era bonito. Por meio dessa manifestação, ele apresentou-se como um defensor de uma liberdade e proclamou sua pretensa superioridade de desobedecer à lei de Deus. Hoje, estamos sofrendo as terríveis consequências de Adão e Eva terem dado ouvidos a ele. O último passo do plano de Satanás é divulgar que Deus é o culpado por aquilo que o diabo faz. Assim, ele quer fazer de Deus o culpado do mal. Mas essa culpa Deus não tem. A culpa é do próprio Satanás, que é o originador do mal. E em segunda instância, os culpados somos nós, seres humanos, que escolhemos muitas vezes andar pelos caminhos do mal. Paulo adverte, dizendo que pretensos servos de justiça se apresentam às pessoas, mas na verdade são armadilhas do inimigo de Deus. E o inimigo de Deus está sempre preocupado em preparar novas maneiras para aprisionar os filhos e filhas de Deus. Preste bem atenção. Apesar das boas obras que uma pessoa possa demonstrar, se o resultado delas for a propagação do erro, estamos diante de ministros que não são de Deus. Pode ser que você, neste momento, esteja fazendo a seguinte pergunta: pode Satanás operar milagres? Não seriam milagres uma prova incontestável de que Deus foi quem atuou? No livro do Apocalipse, encontramos que é possível ao diabo operar milagres. Acompanhe o que nos diz Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás é tão sutil em seus enganos que inclusive é capaz de citar a Bíblia, tirando os textos do seu contexto, como fez com Cristo nas tentações do deserto. Porém, ali Jesus demonstrou que o correto uso das Escrituras é a arma que nos garantirá a vitória. Uma outra maneira de identificarmos o engano de Satanás através de falsos profetas são os frutos. Advertiu Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Precisamos de segurança contra as ciladas que o inimigo prepara. Ele não está brincando. Não pense assim: não é bem assim, não é tudo isso. Como você está exagerando? Não tem problema, eu sei o que eu estou fazendo. A Bíblia fala da fúria do diabo com relação a um grupo específico de pessoas. A Bíblia descreve quais são as características. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. No capítulo 12, Jesus revela como é possível aos seres humanos serem vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. O grande segredo para vencer é apegar-se a Cristo de todo o coração. Ele venceu Satanás nas tentações do deserto e na cruz, demonstrou sua vitória ao ressuscitar dos mortos. O diabo sabe que está perdido, por isso se apresenta como um leão que ruge, pois ele em breve será destruído de uma vez por todas. Na hora da crise, da angústia e da dor, quando tudo parece que está desmoronando e é como se o poder do mal estivesse pronto para nos destruir, é hora de buscarmos a Deus. É hora de nos colocarmos diante de Jesus e, pela fé, sentirmos a mão de Jesus estendida pronta para nos ajudar. Jesus venceu Satanás, continua vencendo e vencerá no fim dos tempos. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 me diz que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diante dos nossos olhos, Deus está traçando dois caminhos a serem seguidos: o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da vitória ou o caminho da derrota, o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Eu quero lhe dizer uma coisa, de coração a coração, olho no olho: não resista mais. Deixe Jesus entrar na sua vida. Se for essa a sua decisão, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Pai nosso, aqui estamos orando diante do Senhor, com a certeza de que mesmo este mundo sendo tomado e assaltado pelo mal, temos a certeza e a esperança de que o Senhor está ao nosso lado. Por isso nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Aceita a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém. Jesus não está longe no espaço, apenas olhando o que acontece aqui na Terra, mas Ele se importa e se preocupa com você. O livro da vida contém os nomes daqueles que serão salvos. Cuidado, porque Deus separará os salvos dos perdidos. Mas então, onde está Jesus? E o que está fazendo? O que é o livro da vida? Estas e outras perguntas serão respondidas no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.